Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Me chamo Maria Godoy, estou aqui sempre falando de privacidade e proteção de dados, principalmente para quem trabalha na área, né, ou quer ter uma carreira nesse nicho muito lucrativo aí do direito. E hoje eu venho falar para vocês sobre um tema dos mais importantes nessa área, que é sobre incidentes de segurança envolvendo dados pessoais. Eu espero que com esse vídeo, então, você consiga entender um pouco mais, né, o que são esses incidentes de segurança, principalmente quando eles envolvem dados pessoais, que é o nosso objeto aqui, né, tratando da LGPD, e também entender na prática como lidar com isso, né, na sua posição de profissional de privacidade e proteção de dados, com um viés de conformidade, jurídico, compliance, não sobre o aspecto da segurança da informação especificamente. E eu digo que esse é um dos assuntos mais importantes que a gente tem, né, porque a gente não fala em se uma empresa, se um cliente tiver um incidente de segurança. A gente fala quando ele estiver. E isso é até um pouquinho uma piadinha interna ali, porque a gente diz que é questão de tempo, né, acontecer, infelizmente, mas a gente tem que tratar da realidade aqui. E a realidade é essa, né? Os clientes estão sujeitos a incidentes de segurança o tempo todo. Então, vamos entrar no conteúdo. E o nosso primeiro ponto a tratar, então, é o que é um incidente de segurança, né? A gente tem várias definições, algumas mais voltadas realmente para a segurança da informação. Em termos gerais, então, incidente de segurança seria qualquer evento adverso que viole a segurança dos dados, das informações. Nesse caso, vale a pena a gente lembrar aqui um pouquinho daquela tríade da segurança da informação. A tríade formada por confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, com base nesses três conceitos, a gente consegue analisar todo o repertório, inclusive as questões previstas na LGPD mesmo. E o que é cada um desses conceitos, né, dessa tríade? Primeiramente, a confidencialidade. Ela significa que os dados vão ser mantidos confidenciais e só vão ter acesso aquelas pessoas que forem efetivamente autorizadas a ter acesso a esses dados. Por exemplo, a gente tem lá várias informações sobre salário, informações financeiras mesmo, né, o rendimento anual, comissões, bônus, tudo isso ali gerido pelo RH de uma empresa. E aí o setor de marketing vai lá e tem acesso a essas informações também. Aí a gente pode estar diante de um incidente de segurança que viola a confidencialidade dos dados por uma gestão de acessos. Nesse caso, então, a gente poderia considerar que teve ali um acesso indevido, um acesso não autorizado, né? Se funcionários do marketing acabam entrando no sistema e verificando os salários de todos os outros funcionários, o que deveria ser limitado a aqueles funcionários do RH ou do setor financeiro da empresa. O segundo conceito que a gente tem aí dessa tríade, né, é a integridade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa que o dado, a informação ali, ela esteja íntegra. Em outros termos, que ela não seja alterada, modificada, apagada, né? Que não haja nenhuma interferência que viole a integridade dessa informação, que ela esteja ali correta. E essa integridade ela pode ser violada não só por pessoas não autorizadas, né? Por exemplo, lá o marketing vem, acessa o sistema e muda o salário das pessoas, mas também pelas próprias pessoas que estão autorizadas. Por exemplo, um funcionário da RH vai ali e tem alguns erros de digitação, né, que afetam a integridade do dado que está no sistema. Então, a gente teria que tentar assegurar a integridade dessa informação nos sistemas, sejam eles digitais ou, né, informação em meios físicos também. É importante sempre lembrar que a gente não a gente fala em sistemas muito porque são muito utilizados, mas todas essas questões de incidente de segurança envolvem também papéis, documentos físicos em geral. E quando a gente fala em integridade, né, vem aí a famosa criptografia, que é um dos meios, não é o único meio, da gente tentar assegurar que a informação que está ali é aquela mesma que deveria estar, né? A gente tem também controles de acesso, eles são importantes para esse fim também. Assim como o uso de assinatura digital, de certificado digital, sistemas de verificação de intrusão nos sistemas, né? Auditorias. Então, tudo isso pode englobar para proteger a integridade dos dados. E por fim, nós temos a disponibilidade, né, para fechar ali a tríade da confidencialidade, integridade e disponibilidade. E como o próprio nome diz, é você ter os dados de forma disponível, né, para todas aquelas atividades, aquelas ações cotidianas e regulares da empresa, que os dados tenham a disponibilidade que é necessária e que é exigida para que as atividades sejam desempenhadas de forma regular. Em resumo, então, a gente engloba aí essas três definições
em algumas perguntas que a gente deve se fazer para tentar evitar, né, a ocorrência de um incidente de segurança. A primeira delas é: os meus sistemas estão seguros contra acessos não autorizados? Aí a gente está respondendo aquele requisito da confidencialidade. A segunda pergunta seria, então, se os seus dados estão protegidos de serem corrompidos ou modificados de forma, né, que não esteja prevista pela empresa nos usos da empresa. Aí a gente se refere justamente ao conceito de integridade que a gente viu. E a terceira e última pergunta é se os seus sistemas estão disponíveis para uso sempre que necessário, se você tem a segurança de que os seus sistemas estarão disponíveis, como você tenta assegurar isso na prática, né? Então aí a gente se refere realmente à disponibilidade. Usando essas três questões ali, você consegue fazer uma primeira análise, né, por cima, assim, das medidas que são implementadas na empresa, o que é muito importante para você seguir com a redação de uma política, de um procedimento interno. Mas você pode começar a me perguntar, né, cadê a LGPD nisso tudo? Vi um monte de conceitos sobre segurança da informação aí. O fato é que é importante a gente entender esses três vieses ali da segurança da informação, porque com base nisso a gente vai conseguir sair daquela visão fechada de que incidente de segurança é vazamento de dados. A gente vê muito isso na mídia, sempre que a gente vê, né, notícia de vazamento de dados, às vezes fica como se fosse sinônimo de incidente de segurança, e não é. Como a gente viu ali o exemplo do próprio acesso, né, do RH, do marketing no sistema do RH, isso é uma coisa interna. Então, talvez a gente não consideraria isso como um vazamento daqueles que são noticiados gigantes na TV, mas isso é, sim, incidente de segurança. E a gente vai ver alguns outros pontos também importantes ali, referentes à LGPD. Ela prevê lá no artigo 46 algumas medidas, né, que devem ser aplicadas para a proteção dos dados pessoais. E dentre essas medidas, ela traz ali algumas definições que são bem relacionadas com esses três conceitos que a gente viu, de confidencialidade, né, integridade e disponibilidade. Eu vou ler aqui junto com vocês o artigo 46 para a gente poder, né, seguir com o vídeo aí com base na LGPD mesmo. Então, o artigo 46. Os agentes de tratamento, então a gente está incluindo não só os controladores, mas também os operadores. É importante frisar isso, porque depois a gente vai ver que tem algumas obrigações que incidem só sobre os controladores. No caso, a comunicação de incidência de segurança, a NPD. Essa é uma obrigação dos controladores, diretamente, né, frente à autoridade. Só que aqui no artigo 46 a gente está falando os agentes de tratamento, então é importante fazer essa diferenciação. Todo mundo que trata dado pessoal está submetido a essa regra aqui. Continuando com a leitura, então, né? Porque eu parei na primeira palavra. Artigo 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas. Então, a gente tem as categorias de medidas, né, que devem ser aplicadas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, tá um dos conceitos que a gente viu, e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, é importante a gente ter noção dessas pontuações aqui, quanto a. Ele menciona situações acidentais, tratamento inadequado. A gente não fala só de casos ilícitos, de invasões, de sequestros de dados. A gente fala realmente de acidentes que podem acontecer ali dos empregados fazendo um manuseio incorreto dos dados ou fazendo um manuseio que esteja em desacordo com os procedimentos internos. Então, tudo isso é objeto da nossa segurança da informação frente à LGPD. Nesse sentido, então, a gente pode entender que o incidente de segurança ele pode vir ali de um arquivo que ficou em cima da mesa, exposto ali na recepção, por exemplo, ou de um computador que não foi bloqueado por senha, a pessoa levantou e saiu, deixou ele ali exposto e vulnerável também. Um caso clássico aí, a pessoa no telefone falando, passando informações, né, de forma alta ali, que todo mundo pode ouvir, ou fora mesmo até do ambiente da empresa, ali num elevador, com gente ao redor e a pessoa falando dados pessoais, informações pessoais que sejam de terceiros ou dela mesma. Tudo isso pode acarretar num incidente de segurança que envolva dados pessoais. No final do vídeo, eu vou trazer para vocês ali 4 exemplos bem concretos e claros, assim, mas que são um pouco diferentes do usual, né, que a gente está acostumado a ver aí, como eu falei, os vazamentos e os sequestros, os ransomwares.
Então, a gente está muito habituado a ver isso, só que alguns incidentes que são mais ocasionais, mais comuns, corriqueiros dentro das empresas, a gente acaba não levando em consideração, não trazendo tanto à tona, né? Eu vou trazer esses exemplos mais para frente, mas antes vamos continuar aqui com uma pequena análise da LGPD. No artigo 48, a lei traz também a previsão de comunicação à NPD. Tá aí um ponto importante para a gente se atentar, porque lá no procedimento interno que a gente vai criar para as empresas, para os nossos clientes, a gente precisa fazer um passo a passo, incluindo também essa fase de comunicação, caso, né, a gente se depare com um incidente dentro desse cliente. E ali, com relação ao artigo 48, é importante de observar dois pontos. O primeiro deles é que a gente fala em incidentes de segurança envolvendo dados pessoais. Nesse caso, é importante a gente lembrar, então, que nem todo incidente de segurança vai ser objeto da LGPD, objeto de controle ali, né, da nossa autoridade nacional aqui, porque eles não vão envolver dados pessoais. Um exemplo bem clássico que eu vejo aí muitos profissionais mencionando, e que eu gosto de me valer desse exemplo também, é o exemplo de um incidente de segurança em que a fórmula da Coca-Cola é exposta. Nesse caso, a gente tem a fórmula da Coca-Cola, ela é um dado pessoal? Não, né? Porque não se refere ali a uma pessoa natural, está fora daquele contexto de aplicabilidade da LGPD. Então, nesse caso, a gente pode ter um incidente de segurança, mas por não envolver dados pessoais, não vai chegar a ser submetido à legislação nacional e também, né, a todas as obrigações que advêm disso. Por exemplo, a obrigação de comunicação à NPD. A Coca-Cola no Brasil não precisaria comunicar à NPD que a fórmula dela vazou, né? Não estaríamos falando de dado pessoal nesse sentido. Outro exemplo aí, que pode ser bem corriqueiro de um incidente de segurança que não envolve dados pessoais, é, por exemplo, uma lista de fornecedores que só tem dados de pessoas jurídicas ali, que acabou, né, sendo distribuído erroneamente entre outros funcionários da empresa, ou até mesmo fora da empresa, tendo de fato um vazamento. Então, essa lista aí, ela, por não conter dados pessoais, ela também não incidiria toda essa previsão legal de proteção de dados pessoais. Exatamente por essa questão conceitual. Então, é isso que a gente tem que se atentar. O primeiro ponto: envolve dados pessoais ou não? Porque muitas vezes pode não envolver, então a gente não vai ser chamado a atuar nessa parte, certo? Usando lá aqueles conceitos que a gente viu, por exemplo, também um sistema que fica indisponível. A gente tem um incidente de segurança nesse caso, né? Ele está inacessível, os dados que estão ali estão indisponíveis, a gente tendo conta da disponibilidade, né? Que é um dos preceitos. Porém, nesse sistema também só tinham dados avulsos de pessoas jurídicas ou dados que não são considerados pessoais, dados anonimizados, por exemplo. Então, nesse sistema, a indisponibilidade dele se refere, né, a um incidente de segurança, porém não envolve dados pessoais. Então, mais um exemplo aí para o rol de vocês, para ter em mente, né? Um ponto importante que a gente tem aí quando fala lá do artigo 48, de incidentes de segurança segundo as previsões da LGPD, é o fato de que a comunicação a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil, ela deve ser feita nos casos em que haja risco ou dano relevante aos direitos dos titulares. E essas definições, inclusive o prazo, né, em que essa comunicação deve ser feita à autoridade, também é objeto de regulamentação futura da ANPD, né? Na data de gravação deste vídeo, ainda não temos muita informação, não está muito claro como tudo isso vai funcionar. De qualquer forma, vale a gente lembrar lá, né, da mãe, assim, da proteção de dados no Brasil, que é o GDPR, né, o Regulamento Europeu. Lá é previsto o prazo de 72 horas para que essa comunicação seja feita. Outras legislações também prevêem esse mesmo prazo. Então, deixar isso em mente aí para que a gente possa fazer procedimentos que se adequem ao menos a essa previsão aí. De qualquer forma, a LGPD prevê sempre que as coisas sejam feitas, né, num prazo razoável. É importante que a gente tenha isso em mente também. Embora seja algo meio subjetivo, que vai ser objeto ali de regulamentação, de manifestação da autoridade ainda. E para fechar assim, as observações sobre esse artigo 48, a gente tem lá no parágrafo 1º todo o conteúdo que deve ser comunicado. Então, é importante você se atentar para ter essas informações disponíveis. Passa lá no rol, pega tudo aquilo e coloca numa planilha, coloca num documento, no seu procedimento interno ali que você vai fornecer para o seu cliente, a necessidade de todas aquelas informações serem coletadas em caso de um incidente, né? Caso um incidente ocorra, você precisa ter todas aquelas informações
à mão o mais rápido possível, justamente para fazer essa comunicação caso ela seja necessária, ou para manter mesmo um registro interno dos incidentes que ocorram envolvendo dados pessoais. E outro ponto que vem daí, né, e vem daquilo lá que eu mencionei também, da questão dos operadores terem que transmitir informações para os controladores. É importante que você tenha isso no contrato, né, que o seu cliente tenha isso no contrato muito bem enquadrado, muito claro. Então, é outro cuidado que você tem que ter na prestação dos seus serviços, enquadrar como vai ser feita a comunicação entre operador e controlador. Ou seja, caso ocorra um incidente lá no operador, que é quem está tratando os dados em nome, né, da empresa controladora, que é quem determina os fins, né, da coleta, os fins do tratamento, esse operador, caso ocorra um incidente nele, é preciso que ele comunique o controlador. E como isso vai ser feito, os prazos, a quem essa comunicação vai ser feita, quais informações vão constar dessa comunicação entre as partes, tudo isso você tem que enquadrar muito bem lá no contrato feito entre esses dois agentes de tratamento, certo? Porque no fim das contas é o controlador que vai ter que ir frente à NPD para, né, mencionar, comunicar a ocorrência desse incidente. E ele precisa, então, como a gente mencionou, ter todas as informações à mão. Como ele vai fazer isso se o incidente não ocorreu nele, né, na estrutura da empresa dele, ocorreu lá no terceiro, no operador? Ele precisa ter coletadas todas essas informações que vão servir para o comunicado. E também para o próprio registro interno ou para comunicar os clientes, para, enfim, tomar todas as medidas de resposta ao incidente, né, que são necessárias quando isso ocorre. Além aí desse enquadramento contratual entre controlador e operador em caso de incidentes, é importante que a gente tenha os próprios procedimentos internos da empresa, tanto de resposta a incidentes, né, de forma geral, incidentes de segurança ali, não só envolvendo dados pessoais, que é mais foco ali da parte de segurança da informação mesmo, mas também um procedimento, eu sempre recomendo que você tenha um procedimento específico, seja ele uma seção específica dentro da política geral de incidentes, ou seja um procedimento separado, específico, para quando esses incidentes envolverem dados pessoais. Isso porque quando você tiver incidentes que não envolvam dados pessoais, o procedimento pode ser diferenciado, né? Ele pode ser um pouco mais brando, digamos assim, diferenciado em geral, né? É só o caminho ali, o que precisa ser feito vai ser diferente. Não vai ter, por exemplo, a própria comunicação ANPD, isso não vai ser um requisito. Quando a gente envolve dados pessoais, vai ser. Então, já ter ali, por exemplo, um modelo de comunicação também é importante, você pode colocar como anexo no seu procedimento. E, acima de tudo, treinar os funcionários com relação a esses procedimentos. Esse é o ponto-chave aí. Não adianta ter só a documentação, mas chegar na hora ninguém saber nem onde está a documentação, né? Então, o treinamento é muito, muito importante nesse sentido. E o que é importante a gente redigir nesse documento ali, nesse procedimento de gestão de incidentes de segurança que envolvam dados pessoais? É importante que a gente tenha primeiro ali a definição do que são esses incidentes, né, que envolvem dados pessoais, ou seja, você vai precisar definir e depois treinar o pessoal com relação ao que é dado pessoal e quando acontecem incidentes envolvendo esses dados, né? Então você pode usar assim esses exemplos, por exemplo, os exemplos que eu dei aqui, podem ser incluídos no próprio procedimento. Você também vai colocar ali os prazos para que cada etapa, esse procedimento é, na verdade, um passo a passo. Você tem que se colocar na posição ali. Hoje aconteceu um incidente. Qual o primeiro passo? Qual o segundo passo? O que a empresa vai ter que ir fazendo, né? A quem vai ser escalado o problema, né? A questão, a quem a gente tem que se dirigir, em que momento o DPO, o encarregado de proteção de dados, vai atuar. Por exemplo, coloque lá que ele deve ser informado desde a menor suspeita da ocorrência de um incidente e deve ser consultado, né, para que ele ajude ali a verificar e a gerir toda a ocorrência. E já que a gente está falando desse aspecto prático aí, né, de procedimentos, tem outras medidas também que podem servir de instrumento para a gente respeitar lá aquele artigo 46 que eu li para vocês no início do vídeo. Nesse caso, seria interessante, por exemplo, ter um procedimento, né? Seria interessante, barra obrigatório ali, você ter um procedimento de gestão de acessos. Não só o procedimento escrito, documentado, mas também revisar esses acessos, né, essas habilitações de tempos em tempos. Então, ter um procedimento de auditoria interna é muito importante. Quando eu falo em habilitações, gestão de acessos, eu estou dizendo quem pode acessar o quê.
né? Por exemplo, você tem lá o setor financeiro que pode acessar tais dados, tais pastas, tais servidores, e um outro setor, por exemplo, comercial, ele não tem os mesmos, né, as mesmas tarefas, os mesmos serviços que o setor financeiro. Então, os dados que ele pode ter acesso ali são diferentes. A gente pode considerar também o princípio do menor privilégio aí, é muito importante que a gente se atente a isso, que vai limitar realmente o menor privilégio, que seria você deixar o menor privilégio possível, ou seja, a pessoa só vai ter acesso àquilo que ela de fato precisa para desempenhar as atividades dela. Não vai ter, né? Não vai ser uma porteira aberta para todos os dados ali, todos os dados da empresa, dos clientes. Só realmente é o que for necessário para ela desempenhar o que é a função dela. Isso permite que a gente evite, né, então, a ter dado permissões excessivas para algumas pessoas, ou evita que, por exemplo, um funcionário que mudou de cargo, ele foi promovido ou mudou de setor mesmo, está fazendo uma função totalmente diferente, a gente evita que ele continue tendo acesso, né, a outros documentos que não são mais pertinentes às funções dele. Então é importante ter essa revisão ali efetiva, prática, né, concreta dentro da empresa, no dia a dia dela mesmo, ter pelo menos uma data limite para fazer essa revisão, ou um procedimento já ligado ali à gestão da RH, de quando o funcionário é desligado ou quando muda de posição, como é feita a gestão dos acessos dele. E outro ponto importante, já estamos chegando quase ao fim aqui do vídeo, é você ter, né, os logs, a traçabilidade, poder ter os registros de tudo que foi feito nos sistemas, ou mesmo em papel, isso é um pouco mais difícil, mas a gente consegue ter dentro dos sistemas. O que seria então? Seria você ter a informação de quem acessou o que, quando, por onde, como. Então, todas essas questões têm que estar respondidas ali naquele registro de acesso. E isso é super importante quando a gente fala em questão de incidente de segurança, para a gente poder saber a raiz do problema, né? E depois poder responder de forma efetiva, eliminar as vulnerabilidades caso a gente consiga identificar. Então, fica mais fácil de identificar o problema e poder depois solucionar e evitar que isso aconteça novamente. E como eu falei ali no começo do vídeo, vamos encerrar aqui com 4 exemplos de casos concretos, reais, e que não são vazamentos daqueles, né, expostos gigantes na mídia, são coisas mais cotidianas que podem acontecer em qualquer um dos clientes que a gente tenha. Mas antes disso, vai aí no inscreva-se, clica no botão inscreva-se, se inscreva no canal, né? Venha assistir aqui. Toda terça-feira a gente tem conteúdo novo. Me siga no Instagram também, porque lá eu sempre mostro não só conteúdo, né, relacionado à área, mas também a rotina ali de trabalho como consultora internacional em privacidade e proteção de dados. E o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui assim, é de praxe, né? Acontece muito. Formulários em uma recepção. Você tá lá, vai numa recepção de uma clínica médica, no dentista, algo assim. Chega lá, te dão, pode preencher esse formulário, te dá ali aquela pastinha, né? Aquela prancheta ali, você pega, vai respondendo, depois coloca ali em cima e a recepcionista às vezes deixa ali em cima e fica. E vem o próximo paciente e a prancheta tá ali em cima e tem dados ali, não só dados pessoais normais, né, nome, telefone, endereço, mas também pode ter dados sensíveis, falando, passou por algumas doenças, qual doença você tem, quais remédios você toma que pode indicar, né, alguma doença. Então, informações de saúde ali a gente pode ter nesse formulário e tudo isso ali em cima na recepção. Essa seria uma questão ali que a gente deixa de acesso mesmo, né? Acesso a pessoas não autorizadas e elas acabam tendo porque fica ali exposto. Então, esse é um caso, sim, de incidente de segurança envolvendo dados pessoais. Pode parecer, né, quando a gente fala, igual eu comentei ali no começo, é importante que você fale para o seu cliente que incidentes de segurança não são apenas sequestros de dados, ransomware, ou aqueles vazamentos monstruosos em massa que a gente vê. Coisas assim são consideradas incidentes de segurança e devem fazer frente, né, às disposições da LGPD e da NPD. E o segundo exemplo é algo que acontece também, infelizmente é corriqueiro aí, eu já vi vários casos disso. Um funcionário está ali enviando um e-mail em massa, né? Ele quer mandar para várias pessoas ao mesmo tempo, e ele coloca todo mundo em cópia, mas ele não utiliza o campo de cópia oculta que a gente tem nos e-mails. Esse campo de cópia oculta você pode colocar
inúmeros e-mails lá, e quem receber não vai ter acesso a quem foram os destinatários, aos e-mails dos destinatários. Mas se você colocar em cópia simples ali, aberta, né, aparente, todo mundo, quem receber, vai ter acesso aos e-mails de todos os outros destinatários que também receberão aquele e-mail. E aí, caso você não quisesse, né, caso essas pessoas não sejam um grupo mesmo, que já tá todo mundo sabendo os e-mails de todos os outros, caso isso fosse, né, uma informação confidencial que devesse guardar certo acesso ali só algumas pessoas, então você estaria expondo os e-mails dos destinatários a pessoas que não teriam esse acesso autorizado. Aí teríamos mais um caso de incidente de segurança envolvendo dados pessoais. O terceiro exemplo aqui porque eu vou abrir um parênteses aqui. No Canadá, eu estava bem desabituada a usar o WhatsApp como usam aqui no Brasil. Gente, até para pedir pizza, né? Eu fiquei deslumbrada isso. Todos os lugares, assim, tem WhatsApp hoje em dia, né? Então, uma clínica, por exemplo, né? Eu gosto de usar clínica porque é extremo ali, né? Quando a gente está nesses casos de dados sensíveis de saúde. Ela vai ali e pede para você enviar a guia do plano de saúde, dizendo quais exames você precisa fazer, enviar sua carteirinha, enviar talvez alguns exames anteriores, enviar tudo isso pelo WhatsApp. Você vai lá e envia, e depois essa pessoa ali com o WhatsApp da clínica, ela acaba encaminhando, sem querer, ela vai responder, encaminhar isso para o médico, né? Ela deveria encaminhar essas informações para o médico, para o celular do médico. Ela vai lá ali, clica, encaminha errado para um grupo aleatório que ela tem ali aberto. Não sei, talvez o grupo das pessoas que comem na cantina da empresa, então da clínica. E aí vão todos os dados dessa pessoa para lá. A gente está diante de um incidente de segurança gravíssimo, ao meu ver. E realmente, então isso é uma coisa que pode acontecer. Então, toda essa gestão de grupo de WhatsApp também, de uso de WhatsApp dentro das empresas, é algo que está muito relacionado com incidentes de segurança. A gente tem que ter atenção a isso quando for estabelecer os nossos procedimentos internos. E um último exemplo aqui, também bem real, prático, concreto para a gente ter em mente, né, quando for implementar alguma coisa relacionada a incidentes de segurança dentro dos nossos clientes. Temos lá um funcionário de uma empresa terceirizada de limpeza que é contratada pelo edifício, né? E ela vai ali limpar o escritório no fim do dia, né? No fim do expediente. E esse funcionário ele abre uma gaveta e tem ali uma planilha com informações financeiras, uma gaveta na sala do RH ali, né? Do financeiro, com informações financeiras sobre todos os funcionários daquele escritório. A gente tem aí mais um incidente de segurança envolvendo dados pessoais acontecendo. Então é importante que a gente se atente realmente a todas essas ocasiões pequenas e diárias que podem acontecer dentro do nosso cliente, né? A intenção desse vídeo aqui hoje para vocês não é esgotar o tema, longe disso, porque incidente de segurança, LGPD, é algo muito, muito complexo, muito grande, né? A gente tem inúmeros casos aí para discutir, várias nuances em cada caso. Então, o que eu tentei trazer, espero ter conseguido, foi trazer um pouco de conhecimento para vocês, alguns insights do que pode ser aplicado na prática, e principalmente como a gente vê os incidentes de segurança, né? Isso é bem importante, a gente estar atento ao fato de que eles podem ser coisas rotineiras, muito, muito simples e próximas da gente, não só aquelas notícias gigantes que a gente vê na mídia. E como sempre, os comentários aqui do vídeo estão abertos para quaisquer esclarecimentos que vocês precisem aí, tirar dúvidas, comentários mesmo de situações que você tenha visto de incidentes de segurança, algum cliente, algo assim. E te convido também a me seguir lá no Instagram, já mencionei aqui, Maria Godoy, falo todo dia lá sobre privacidade e proteção de dados. E te espero no próximo vídeo, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal sobre esses temas. E é isso, vamos continuar propagando a palavra da LGPD por aí.